Amém, igreja? Paz do Senhor. Vamos tomar os nossos assentos. Amém. Você veio aqui nessa noite por qual motivo? Só porque tinha culto? Porque você não tinha o que fazer? Talvez você falou, vou dar um pulo na igreja. Hoje nós estamos aqui para louvar e bendizer o nome daquele que é santo, que é justo, que é bom. Amém? Salmos 23, verso 6 diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Quando nós pensamos na bondade de Deus, nós pensamos assim: nada de ruim nunca vai me acontecer, nenhum mal vai me tocar, e eu não posso sofrer nada que está aí nesse mundo, né? Mas quando Deus fala da bondade dele, ele diz assim que ainda que qualquer coisa aconteça, ele está ali com você, é ele que está te guardando. Sabe, muitas vezes acontecem situações na nossa vida em que nós não sabemos e não entendemos o porquê. Mas quando nós temos a nossa vida guiada no Senhor, nós sabemos que aquilo aconteceu por permissão dele na nossa vida e que a bondade dele nos acompanha. Sabe, não precisa, quando fala assim que a bondade do Senhor, ela me seguirá. Sabe, quando alguém te segue, Pamela, eu vou seguir a Pamela. Sabe, ela não precisa olhar para trás, ela não precisa vir atrás de mim. Porque eu estou seguindo. Quando a bondade do Senhor, ela nos segue, você não precisa correr atrás e falar: Senhor, seja bom comigo, Senhor, faça isso, porque o Senhor já disse que Ele é. Sabe, nós não precisamos de afirmações de outras pessoas para saber quem o Senhor é para nós. Ele já disse que a bondade dele nos seguirá. Ele já disse quem Ele é para nós. Ele já disse que Ele é um pai. Às vezes você não sabe, não teve um relacionamento bom com o seu pai terreno, mas sabe que um pai, ele tem a função de guardar, de amar, de proteger. E é isso que o Senhor faz com cada um de nós. Sabe, nesses dias que têm passado, tantas coisas têm sobrevindo no mundo, e muitas vezes nós pensamos: será que a bondade, ela se afastou? Será que o amor entre as pessoas não existe mais? Mas nós sabemos que o mesmo Deus que foi lá atrás é o mesmo Deus hoje. Ele não muda. A palavra dele não muda. Ele permanece o mesmo. Então, nessa noite, quando você estiver louvando o nome dele, saiba que você está louvando o mesmo Deus que agiu no passado. Ele não mudou. O que ele fez lá no passado, ele pode fazer por você hoje. Hoje nós estamos em um culto de milagres. Sabe, eu costumo pensar assim: nós não devemos desejar pelo milagre. Porque para um milagre acontecer, algo muito, muito ruim tem que estar acontecendo na sua vida. Almeje para que você viva o milagre todos os dias. Para que você viva Jesus todos os dias. Sabe, quando nós estamos em falta de alguma coisa, é que nós percebemos o quão uma coisa simples pode fazer falta. Por exemplo, hoje aqui eu tô com a minha garganta normal, tá tudo bem. Mas se eu tivesse com a minha garganta irritada, eu estaria sentindo falta de estar com ela bem agora. Então, por que eu não agradeço quando ela tá boa? Por que eu não digo: Senhor, obrigada pela minha saúde? Senhor, obrigada porque hoje eu consegui levantar e eu consegui caminhar, eu não senti dor. Sabe por quê? Porque muitas pessoas nesse momento querem fazer isso e não podem. E a gente acha que é normal. Porque o sobrenatural virou normal para nós. Mas isso é sobrenatural, irmãos. Nós podemos estar aqui e levantar as nossas mãos. Sabe? Quando às vezes está passando por alguma situação que te deixa chateado e você diz que não tem forças para levantar suas mãos, para adorar o Senhor. Mas quando você ergue as suas mãos e diz: o Senhor é bom, a sua bondade me seguirá. Sabe? O Espírito vê e o inimigo também vê. E ele te olha e pensa: que motivos que ele tem para estar adorando? Mostra para ele que você tem motivos. Mostra para ele nessa noite que por você ter a bondade do Senhor na sua vida, é motivo para você agradecer e bendizer o nome dele.
Sabe, quando nós dizemos, Senhor, a sua bondade me seguirá, isso quer dizer que nós não precisamos correr atrás das bênçãos. As bênçãos virão atrás de nós. Sabe, nós somos um povo escolhido, nós somos um povo remido. E só de estarmos aqui nessa noite, nós sabemos que muitas coisas poderiam acontecer com a gente lá fora. Sabe, tantas coisas poderiam acontecer, tantos acidentes. Deus nos livra de coisas tão pequenas durante o dia. E muitas vezes nós não percebemos. Porque são os pequenos milagres que acontecem. Nessa noite, comece a agradecer ao Senhor pelos pequenos milagres que aconteceram na sua vida, pelos pequenos cuidados que Ele teve com a sua vida nessa semana, sabe, por Ele ter guardado a sua família, por Ele ter guardado você, por Ele ter cuidado de você. Não deixe passar despercebido e não deixe que as coisas fluam como natural, sabe, porque tudo isso que acontece é o cuidado de Deus. Veja o cuidado de Deus, seja grato, sabe, muitas vezes as pessoas falam assim quando acontece algo de bom: foi por sorte. Quem acredita em Deus não precisa acreditar em sorte. Nós temos alguém que é além da sorte. Nós temos alguém que é além do que as pessoas lá fora têm buscado. Nós temos alguém que é além da coincidência. Ai, foi coincidência. Não foi coincidência. Foi o Senhor te guardando. Foi o Senhor te mostrando que Ele está vendo, que Ele está te vendo, que Ele está te ouvindo. Sabe, pode ser que muitas vezes você pense: será que o Senhor está vendo tudo isso que eu estou passando? Mas será que tudo isso que eu estou passando era para um servo de Deus passar? E eu te digo, não faça essas perguntas. Diga ao Senhor: Pai, me lapide nessa situação, que eu seja uma pessoa melhor, que eu seja alguém que possa ver o agir do Senhor em cada detalhe da minha vida. Porque muitas vezes nós culpamos Deus por escolhas que nós fazemos, sabe? Atitudes que nós tomamos. E mesmo assim, mesmo muitas vezes a gente tomando atitudes que o Senhor não queria, o Senhor nos guarda. E Ele nos mostra. É como se Ele falasse: olha, você errou, mas vamos voltar para o caminho que eu tinha te colocado antes. Sabe, é isso que um pai faz. Um pai não pega um filho porque errou simplesmente e fala: ah, você não conseguiu fazer isso, agora você não quero mais que você faça nada. Não, ele diz: está errado o que você fez, volte para o caminho correto. Sabe, nessa noite, veja a bondade do Senhor sobre a sua vida. Veja como Ele é bom. Veja como Ele cuida dos detalhes em você. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia com a nossa vida, Pai. E nós queremos Te louvar, Deus, porque ainda que nós não somos nada do que o Senhor muitas vezes planejou para nós, Pai, mas o Senhor diz. O Senhor ainda sussurra no nosso ouvido, Pai, para nós voltarmos para o caminho, para nós voltarmos os olhos para o Senhor, Deus. Que nós consigamos olhar a Tua bondade sobre a nossa vida, Deus. A Tua misericórdia sobre a nossa vida, Pai. E nessa noite nós Te louvamos, Pai, porque nós dizemos que o Senhor é santo. Nós sabemos que só o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração, Pai. Obrigada, Senhor, obrigada, porque o Senhor é quem nos guarda, é o Senhor quem nos protege, é o Senhor quem nos cuida, Pai. É o Senhor quem guarda a nossa vida, a vida dos nossos familiares. E pela Sua misericórdia, Pai, que nós estamos aqui nessa noite, Deus. Aleluia, nós Te adoramos, Pai. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Bondade de Deus. Tua doce voz
me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Entregue tudo a Ele nessa noite. Tua bondade me seguirá. Entregue os seus problemas nessa noite. Senhor. Entregue as suas alegrias, as suas frustrações. Entregue nas mãos dele nessa noite. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Tu és fiel em todo tempo. Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Aplaude a Ele nessa noite. Amém. Aleluias. Nós sabemos que a paz é uma promessa, Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos faz descansar no meio da tempestade. O Senhor nos faz descansar no meio da tempestade, Deus. Sabe, quando nós estamos com algum problema, alguma situação, e nós confiamos em quem está resolvendo, nós temos paz, nós temos descanso. E que nessa noite eu não sei o que você passa. Talvez você diz, você não sabe, o meu problema é muito grande. Irmão, quando você coloca um tamanho no seu problema, é como você dizer para Deus que Ele é menor. Deus, o Senhor não vai conseguir resolver isso aqui. Se Ele não pode, quem poderia? Sabe, depois que eu aprendi o poder da palavra, eu comecei a ter cuidado com o que eu falo. Porque quando você fala, você está declarando, você está crendo naquilo que você está falando. E quando você diz, esse problema é muito grande, eu não vou conseguir resolver, isso aqui não vai para frente. Sabe? Todo o ambiente, ele se transforma para que aquilo realmente não aconteça. Para que aquela coisa realmente não se resolva. Sabe? Comece a declarar acima do seu problema. O meu carro quebrou, eu não vou ter dinheiro para consertar. O meu carro quebrou. Eu acho que semana que vem, em nome de Jesus, já está consertado. De onde que tem? Você tem o dinheiro? Não tenho. Mas vai estar consertado. Eu preciso dele e o Senhor sabe. O meu filho está problemático em casa. O meu filho é abençoado. O meu filho é obediente. Seu filho está rebelde. O meu filho é obediente. Sabe? Eu entendi que quando você diz, o meu filho é, fulano é.
Você está declarando que Ele é aquilo, a essência dEle. E nós temos a essência de Cristo, irmãos. Nós temos que declarar aquilo que nós somos dentro de nós. Ainda que você não vê, mas você não precisa ver para você crer. Sabe, você pode estar passando por alguma dificuldade e você diz, eu não tenho paz, eu não consigo dormir. Eu estou com... Sabe, gente, é tão normal hoje em dia a gente passar pelas pessoas e ela dizer, eu tenho depressão, eu tomo remédio. Não estou dizendo que a pessoa que tem isso é falta de Deus. Mas a gente não pode tomar isso como normal. Nós temos que levar para essas pessoas aquilo que Deus nos deu, a paz dEle. Sabe, que você, no ambiente que você chegue, que você seja a paz do Senhor. Onde todos estão reclamando, que você declare a bênção. Onde todos estão criticando, que você seja aquela pessoa que leva a palavra de paz. Que leva a pessoa de falar, não, vai dar certo. Vamos resolver, o Senhor está com as mãos dEle. Não porque pela nossa força, pelo que nós podemos fazer. Porque nós não podemos nada, nós não somos nada. Mas quando o Senhor, Ele vem acima de nós e nós declaramos a nossa dependência dEle, e nós dizemos, Senhor, o Senhor sabe que a minha capacidade eu não consigo, mas o Senhor eu sei que pode, então eu entrego nas suas mãos, sabe? E nós devemos fazer isso não quando tudo está dando errado, sabe? Quando tudo desmorona, você fala, Senhor, ai, agora eu entrego nas suas mãos, monta de novo. É quando tiver tudo dando certo, fala, Senhor, eu entrego nas suas mãos. Que seja guiado pelo Senhor, porque foi pela sua graça que eu consegui, foi pela sua graça que deu certo. Nós devemos lembrar de Deus, quando tudo estiver dando certo, você falar, Senhor, que continue, mas que o Senhor continue nesse caminho, que o Senhor continue fluindo da forma como está. E que a paz dEle esteja nos nossos corações, ainda que tudo esteja desmoronando, ainda que as coisas não venham dar certo. Sabe, quando eu recebi a notícia que meu pai tinha falecido, isso já faz 9 anos, mas eu me lembro como se fosse hoje. Quando eu recebi a notícia, eu falei, foi a graça do Senhor. Meu pai não conhecia Jesus. E quando ele teve a oportunidade de ficar 30 dias no hospital e se entregar para Deus, como eu vou questionar um Deus desse que me deu a paz de viver os meus dias sabendo que o meu pai estava com ele? Sabe? Veja as circunstâncias pelo amor que o Senhor tem por nós. Eu nunca consegui olhar para Deus, questionar a Deus e dizer, por que o Senhor levou o meu pai? Por que o Senhor deixou ele? Porque Deus sabe do que eu não sei. Irmãos, quem sou eu para questionar Deus? Só que Deus nos ama tanto, Ele nos cuida tanto, que o Senhor levou ele salvo. Ele declarou com a boca dele que ele queria receber Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Não deixe para a última hora. Não deixe para você chegar em um leito de hospital para você poder declarar isso. Viva a paz do Senhor todos os dias. Eu não sei por que eu falei essa parte, mas se eu fui direcionada é pelo Senhor, sabe? Porque hoje eu vivo uma paz, irmãos, em saber que o meu pai está com... Os meus 2 pais estão juntos, sabe? Eu não consegui naquele momento ter a tristeza de dizer assim, nossa, e agora? O que aconteceu com ele? Eu tinha certeza o que tinha acontecido com ele. Eu sabia o que o Senhor tinha feito e eu conseguia enxergar em tudo aquilo que o Senhor tinha guardado a vida dele. Talvez se ele tivesse ficado aqui, ele não tinha conseguido ficar firme com o Senhor. Mas Deus guardou, Ele sabe do que nós não sabemos. Comece a declarar palavras de bênçãos na sua casa, sabe? Declare palavras de bênçãos sobre a sua família. Irmãos, nós somos enviados para levar a salvação do Senhor. E se nós não temos feito isso, algo de errado está em nós, sabe? Se as pessoas não têm visto em nós a paz que o Senhor trouxe, algo de errado está. E nós vamos cantar uma música agora que diz que Ele tem um nome que acalma a tempestade. Então nessa noite, se você está passando por algum problema e você já talvez disse, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais como resolver, diga o nome de Jesus nessa noite. É o nome dele que vai te acalmar. É o nome dele que vai te trazer paz. É o nome dele que vai te trazer aconchego, que vai te dizer, eu estou com você. Ainda que o mar lá fora esteja agitado,
Mas se você está no barco com Jesus, você não precisa temer. Amém? Aleluia. Quando o mar tentar me encobrir e parecer que eu vou afundar, me lembrarei, me lembrarei. Se a escuridão quiser me abraçar e a esperança eu parecer perder, me lembrarei, me lembrarei. Que a paz é uma promessa, você não vai mentir. Seguro estou aqui, me lembrarei. Você tem o nome que acalma a tempestade. Você tem o nome que ilumina a escuridão. Você tem o nome que lança fora o medo. O seu nome é Jesus. Você tem o nome que acalma a tempestade.
Você tem o nome que ilumina a escuridão. Você tem o nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Você tem o nome. Você tem o nome que acalma a tempestade. Você tem o nome que ilumina a escuridão. Você tem o nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Que a paz é uma promessa. Você não vai mentir. Seguro estou aqui. Me lembrarei. Me lembrarei que a paz é uma promessa. Você não vai mentir. Seguro estou aqui. Me lembrarei. Me lembrarei. Graças a paz, igreja. Falar sobre oferta, né? E antes eu queria falar algo que Deus colocou no meu coração, né? Hoje é culto dos milagres, né? Mas todos os dias nós vivemos milagre e presenciamos milagres. A partir do momento que levantamos da nossa cama, né? E respiramos, já é motivo de glorificar o nome do Senhor, porque milagre está acontecendo, né? À nossa volta. E a irmã ali falando, né? E eu vendo isso queimou forte dentro de mim. E às vezes a gente deixa passar isso despercebido, né? E eu queria ler um versículo aqui que Paulo fala. Ele fala assim: isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Sabe, irmão, um agricultor, quando ele vai preparar a terra, ele não vê a hora dele semear, né? E o agricultor, quando ele vai semear, ele não semeia de qualquer forma, sabe? Ele semeia, a maior alegria dele é semear, né? Ele tem a maior felicidade, porque ele crê que o que ele vai semear vai dar muito mais do que aquilo que a colheita vai ser grandiosa. E aqui Paulo fala, né, que vocês querem colher bastante, então vocês plantem bastante, mas vocês não plantam de qualquer forma, planta com alegria e crendo que o fruto será glorioso, né? E assim na nossa vida, se nós queremos colher, temos que plantar, né? Porque é Deus quem dá a semente, é Ele que dá tudo para nós, né? Tudo vem dEle, tudo volta para Ele. Quando nós temos isso no nosso coração, aí é fácil nós ofertar, né? E de que forma que a gente tem plantado, né? A gente tem plantado com alegria, né? Ou com tristeza, né? Aquela viúva, muitos pegam aquela passagem da viúva que ela colocou uma moedinha só, e muitos colocam só aquela moedinha, mas o que vale é a intenção do coração, né? Se a gente ficar preso só naquilo ali, a gente vai ficar paralisado. Às vezes a gente vai ver a vida do irmão, né, prosperando, e a gente vai ficar questionando por que aquele irmão está crescendo, aquele irmão está prosperando em todas as áreas da vida dele. Mas porque o irmão entendeu os princípios de Deus, o irmão entendeu o que Jesus falou, que é melhor dar
do que receber. Então, esse é o segredo, né? Então, que vocês nessa noite, né, que possa sim semear com a certeza de que Deus quem dá a semente e que não vai faltar, que ninguém vai ficar de mão vazia, que aqui é uma terra fértil, que vai frutificar e vai dar fruto 30, 60 e 100 por um, que é assim a medida que Jesus deu para todos nós, tá? Eu vou estar orando e vocês podem ofertar. Pai, obrigado por essa igreja, Pai querido, por cada irmão que vai ofertar nessa noite, Senhor. Pai, que eles possam, Pai querido, prosperar em todas as áreas da vida deles, Senhor. Abençoa aqueles também que não têm, Pai, que eles possam ter para abençoar, para contribuir com a sua obra, Pai. Em nome de Jesus eu agradeço, Pai, por cada vida, Senhor. Que a paz é uma promessa. Você não vai mentir. Seguro estou aqui, me lembrarei. Me lembrarei. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Boa noite, você que nos assiste pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos. E que a mensagem de Deus possa falar com você essa noite. Que a mensagem de Deus possa transformar. Que a mensagem de Deus possa ser aquilo que você esteja esperando. Que a mensagem de Deus possa preencher o coração, se vocês estiverem com falta de algo. Eu acredito que, como a Cecília ministrou, ela já falou parte do que eu ia ministrar. Então, é verdade que somos guiados pelo Espírito, e eu acredito que a mensagem, a palavra de Deus, ela vem nos preencher nos momentos tristes, nos momentos que nós estivermos com dificuldade, nos momentos que nós acharmos que não tem mais como, mas eu acredito que Deus, Ele é tudo na nossa vida. Eu acredito que Deus, talvez, Ele mandaria seu Filho de novo, porque Ele acredita na criação. Ele crê que a criação é a melhor coisa que Ele fez até hoje. Eu fico imaginando no reino espiritual, qual é o tamanho da batalha, qual é o tamanho da batalha entre o diabo e Deus. O diabo tentando que a criação não é boa, falando que a criação não é boa, e Deus falando, não, a criação é boa. Ela é a imagem e semelhança do Criador. Como que nós não podemos ser bons, se nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador? E Deus colocou uma palavra, um tema no meu coração, que na verdade é uma pergunta. Eu não gostaria que vocês não respondessem, não precisa responder, mas guarde esse tema no coração, na mente, e ao final dessa ministração, você possa responder para você mesmo, para o seu eu, no seu quarto, no seu secreto, para o Espírito Santo. Deus colocou no meu coração, salvação é milagre? Na minha vida foi milagre. Na vida da minha família, salvação foi milagre. Porque talvez,
se a salvação não tivesse entrado em nossas vidas, se nós não tivéssemos aceitado Jesus como o único e suficiente Salvador, nós nem estaríamos aqui hoje. Então eu creio que Deus, Ele é tão bom, que Ele mandou seu Filho para carregar todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, todas as nossas iniquidades. Não tem amor maior que isso. Se a gente pegar Gênesis, capítulo 1, vai falar da criação. De 2, mais ou menos até o finalzinho de 3, de 1 até o meio do 2, aí ele vai falar da criação. Do 2 até o final do 3, ele vai falar da queda do homem. Aliás, para mim, com o pecado o homem morreu, porque senão ele teria levantado e continuaria fazendo as mesmas coisas. Com o pecado ele morreu ali e nasceu de novo. E se nós pegarmos a Bíblia, do capítulo 4 de Gênesis até Apocalipse, nós podemos ver a diferença que tem. De 1 a 3, dependendo da tua Bíblia, vai dar 4. Se for uma Bíblia de estudo, ela vai dar 4 páginas e meia. Nós podemos ver do 4 de Gênesis até Apocalipse, é Deus criando história para livrar o homem, para salvar o homem, para tirar o homem da garra do diabo, para provar que a criação é boa. Percebem a diferença, irmão? Se nós pegarmos, eu trouxe até a Bíblia para ilustrar, mas poucos estão com a Bíblia de papel. É uma diferença muito enorme, muito grande, daquela acusação que o diabo tem. Mas o homem errou. Deus cria todo perfeito, cria a árvore para dar o fruto, cria o rio para dar água, o peixe, cria o pássaro para cantar, e coloca o homem ali no jardim e fala: olha, tudo aqui lhe convém, tudo eu lhe fiz, tudo é seu, mas só não coma desse fruto. E o homem peca e come daquele fruto. O homem, Deus só fez o homem para um propósito, para adorá-lo. E mesmo assim ele erra. Mas Deus desistiu da criação? Não. No meio disso tudo, de Gênesis, Apocalipse, vem um cara chamado Jesus. Então ali, quando o homem peca, o diabo começa a fazer condenação contra a criação que é a imagem e semelhança de Deus. Fala: olha, aí está a sua criação, não te obedeceu, pecou contra ti mesmo, você vinha caminhar com ele e mesmo assim ele não te obedeceu. Então agora o diabo faz um pacote bem grande, escrito condenação. E dentro desse pacote ele coloca vários outros pacotes menores, escrito enfermidade, tristeza, alvarez, desobediência. E o homem começa a carregar esse pacote como se fosse dele. Não entende que ele é a imagem e semelhança do Senhor. Então o diabo pede um preço de sangue. Mas não poderia ser qualquer sangue. Não poderia ser qualquer um. O diabo fala para Deus: eu quero um cara, uma pessoa ou algo, alguém que não tenha marca, que não tenha pecado, que seja puro. E Deus começa a pensar: Abraão. Abraão não. Abraão tem mancha, Abraão tem pecado. Apesar dele ser um grande homem, um pai da fé, mas ele tem pecado. Davi, lembra de Batseba? Davi não pode. Noé também não. Tomou um vinho e ficou peladão lá em frente à sua família. Ele não pode.
A bebida o condenou. Então, Deus olha para Jesus e fala: é você, meu filho. Aí o diabo já fala: estou lascado. Me lasquei de novo. Contra esse não tem como. Então Jesus vem. Imagine uma balança ou uma árvore. Vamos à árvore, onde o diabo pendurou um pacote bem grande, escrito todas essas coisas ruins: enfermidade, tristeza, alvarez, desobediência. A árvore pensa, e Jesus chega e coloca um pacote escrito salvação. E dentro desse pacote está escrito cura, alegria, prosperidade. E Jesus pendura esse pacote do outro lado e a árvore fica equilibrada. E mesmo assim o homem ainda escolhe o pacote do diabo. Parece que tem uma luz piscando. Ei, condenação, salvação. Meu querido, Deus, Ele não pode te obrigar a escolher aquele pacote que Jesus colocou lá, porque Ele foi crucificado e morto por nós. Ele não pode te obrigar. Quando Ele te cria, meu amigo, quando Ele te cria, minha amiga, meus irmãos, Ele coloca dentro de nós o livre-arbítrio. Por isso, as coisas ruins, as coisas más que acontecem em nossas vidas, não é culpa de Deus. O maior inimigo do homem é ele mesmo. Somos nós que escolhemos o caminho ou o que nós queremos fazer. Somos nós. Porque Deus... Eu fico imaginando, como eu disse no começo, a guerra espiritual entre Deus e o diabo. Olha lá, seu filho, sua criação escolheu mais uma vez aquilo de ruim. Não, mas eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Porque ele foi feito para aguentar. Porque ele foi feito como eu sou. O mesmo poder que tem em mim, tem nele, de escolha. Quais são as escolhas que nós estamos fazendo nesses últimos dias? Deus, Ele não pode intervir, porque Deus não é homem para que minta. Então Jesus vem com esse pacote imenso. Ele nasce de uma mulher. Ele se esvazia de todo o poder de filho do Criador, de Deus. Vem e começa a andar na terra. Imagine ele com esse pacote. É de graça. É de graça. Porque aqui em Romanos 3, de 21 a 31, vai falar que a salvação, ela é uma graça imerecida. Ela é uma graça imerecida. Da onde Jesus nos tira de condição de pecador e nos traz a condições de filho. Mas é você que escolhe. É você que faz isso. Porque Ele já fez a parte dele. Então Jesus começa a andar com esse pacote e falando que o Pai é bom, que o Pai faz, que o Pai cria, que o Pai cura, que o Pai tira você da onde você estiver, numa posição de inerte, e traz para uma posição onde as pessoas vão olhar você e vai querer ser aquilo que você é, ou vão querer aquilo que vocês têm. Ele começa a andar com isso. E aí eu marquei alguns versículos onde algumas pessoas precisaram ter um encontro
com Jesus ou foram levadas até ele para poder se libertar daquilo que o diabo tinha colocado. Eu quero ler em Lucas 8. Lucas 8. Lucas 8, de 26 a 39. Vai falar da cura de um endemoniado. Então esse versículo é um dos que eu marquei para a gente entender como funcionou, como funciona isso, como Deus fez isso, dando seu único filho para estar andando, para estar se esvaziando de si mesmo, para tirar tudo aquilo, porque Jesus não era obrigado a vir, mas ele veio porque nos ama. Ele não era obrigado a vir e morrer por você, mas ele veio porque nos ama. Então Jesus começa a andar na terra e começa a falar do nosso Deus, começa a falar do seu Pai. E nesse tempo, os homens ainda carregavam aquilo que o diabo tinha deixado de mal, um pacote bem grande, escrito condenação. E eles absolviam isso. Em Lucas 8, de 26 a 39, vai falar da cura de um endemoniado. Navegaram para a região de Gerasenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou e prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Meu querido, se você tem Jesus, aonde você chegar, ele tem que se prostrar, ou ele vai sair, porque Jesus é a autoridade máxima. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem, muitas vezes, e ele tinha se apoderado dele. Mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebravam as correntes e eram levado pelos demônios em lugares solitários. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião. Respondeu ele: porque muitos demônios haviam entrado nele. E imploraram-no que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram que Jesus lhe permitisse entrar neles, e Jesus lhe deu essa permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem que havia saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região de Gerasenos suplicou a Jesus que retirasse, porque estavam dominados pelo medo. E ele entrou no barco e regressou. O homem que havia saído o demônio suplicava-lhe que deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi, anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito a ele. Meu querido, se você carrega Jesus, se você tem a presença de Jesus dentro de você, aonde você chegar, a situação tem que mudar, o lugar tem que mudar. Se ele está ativado aí dentro de você, o Espírito Santo, onde você tem que chegar, não importa
como está aquele lugar. Ele tem que mudar. Porque foi isso que aconteceu com esse homem. Ele foi liberto e ele pediu para que fosse com Jesus. Mas Jesus fala, não, você tem que ficar para que esse povo aqui veja quem é o meu Pai. Para que o povo veja o que Deus fez para você. Libertação. Quando esse homem se ajoelha aos pés de Jesus e pede para ir junto, ele está deixando o pacote escrito condenação. E está pegando o pacote escrito salvação. Onde nesse pacote da condenação estava escrito prisão. Ele pega o pacote escrito salvação e abre liberdade. E a partir dali, ele consegue ser um cidadão normal. Ele consegue viver a sua vida. Eu marquei outro. Em Lucas 8, de 40 a 48. Vai falar sobre o poder de Jesus sobre a doença e a morte. Quem está enfermo? Todos curados em nome de Jesus. Porque Jesus tem poder sobre a morte. Jesus tem poder sobre a doença. Jesus tem poder sobre a enfermidade. Não importa o que você está passando, Ele tem poder. Ele é maior do que qualquer outro nome. O seu nome é maior do que qualquer outro nome. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Jesus. O poder de Jesus sobre a doença e a morte. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa. Quando ele se prostra, meu querido, ele deixa o pacote do diabo e pega o pacote de Jesus escrito salvação. Porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava morta. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Jesus. Ela chegou por trás dele, tocou a borda do seu manto, e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei, de mim saiu poder. Aleluia. Então a mulher, vendo que não conseguira passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se. Deixou o pacote de condenação, onde ela estava carregando a enfermidade. Ela pegou o pacote de salvação e pegou o pacote da cura. Então ele lhe disse: filha, a sua fé curou, vai em paz. Qual o tamanho da tua fé, meu irmão? Essa mulher não tinha o Espírito Santo dentro. Ela não tinha o Espírito. Ela ouvira falar que Jesus iria passar. Tem algumas traduções que falam: se ao menos eu tocar na sua orla. É um pedacinho de outra cor, sei lá, que tem no manto. Olha o tamanho da fé dessa mulher. Se ao menos eu tocar na sua orla. Aqui já fala, né, na borda. Nesse momento, essa mulher, ela deixa aquela enfermidade que havia 12 anos. Vocês que são mulheres sabem bem. Quando vocês estão nos seus dias, quando fica 2, 3 dias, 4 dias, é horrível. Agora imagine isso, 12 anos. E tinha gastado tudo. E nada tinha acontecido. Mas Jesus vem. E ela toca a sua orla. E ela é curada.
imediatamente. Não sei o que estou falando, é a palavra. Meu querido, hoje nós temos o Espírito Santo dentro. E quando o Espírito Santo dentro vem nos habitar, imediatamente nós somos curados, nós somos libertos, nós somos feitos filhos de Deus. Meu querido, nós precisamos entender isso, nós precisamos ativar esse Espírito Santo verdadeiramente dentro de nós. Nós precisamos fazer com que as pessoas possam ver aquilo que nós temos. Nós não somos melhores que ninguém, mas nós entendemos o que Ele fez. Quero ler mais uma passagem em João. Vou ler Lucas primeiro, que já está na sequência. Lucas 19, de 1 a 10. Essa passagem eu acho magnífico, porque Jesus, ele não conhece o nome desse homem, Zaqueu. Ele não conhece o nome, mas ele interviu por Zaqueu. Agora você e nós, que Jesus nos conhece pelo nome, que mora dentro de nós, quando você faz a sua confissão e entrega a sua vida, você fala o seu nome, Jesus te conhece pelo nome, meu querido. E o Espírito Santo mora aí dentro. Zaqueu, o publicano. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia um homem ali, rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, ele disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa. Onde é a casa dele? Onde é a casa de Cristo hoje? Onde é a casa de Jesus hoje, meu querido? No nosso coração. Como está o nosso coração? Como está a casa? Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria ao povo. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade de todos os meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque porque esse homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Nós estávamos perdidos, meu querido, todos nós, sem conhecer, sem confessar Jesus como o único e salvador da nossa vida. Nós estávamos igual a Zaqueu. Talvez o nosso pecado não seria igual, de extorquir, de avareza. Talvez não seria esse, mas nós estávamos igual. Mas Jesus veio, e como diz lá em Romanos 3, de 21 a 31, ele vai falar que a salvação é uma graça imerecida. Mas Ele te ama, Ele nos ama. Como Ele diz aqui, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então Ele veio nos salvar, Ele veio nos buscar. E qual é a nossa atitude, qual é a nossa gratidão para isso? Quero ler mais um. Em João 8. Em João 8, de 1 a 11.
vai falar de uma mulher que trouxeram para Jesus apedrejar. Jesus não veio para julgar ninguém. Pelo contrário, Jesus veio para salvar. Ele não veio para julgar. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disse a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejá-la, tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Aqui está se cumprindo uma promessa. Muitos nós nos perguntamos, o que Jesus escrevia no chão? Em Jeremias 13:7 vai falar: aquele que envergonhar o Senhor, o seu nome vai ser escrito ao pó. Aqueles homens que trouxeram aquela mulher talvez acharia que Jesus não conheceria do Velho Testamento ou da antiga lei. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se e novamente continuou a escrever no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dela. Então Jesus se pôs em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vai e abandone a sua vida de pecado. Aqui a mulher deixou aquele pacote de condenação e pegou o pacote da salvação e foi liberta de uma vida de pecado. Meus queridos, todos esses homens e essas mulheres que nós acabamos de ler nessas passagens, nesses versículos, eles não tinham o Espírito Santo dentro. Eles precisavam ir ao encontro ou talvez ser levado até Jesus. Hoje nós temos o Espírito Santo. Hoje Jesus faz morada dentro de nós. Hoje Jesus, não precisamos ir ao encontro dele. Ele veio ao nosso encontro e fez morada dentro de nós. Meu querido, qual é o pacote que nós estamos carregando hoje? Qual é a escolha que nós estamos fazendo hoje? Qual é? Porque eu sei que não é fácil. E quanto mais a gente buscar, mais vai vir. Quanto mais você se aprofundar em Cristo, quanto mais você buscar a saber dele, quanto mais você falar de Cristo para aquele que não conhece, é mais pedrada que vai vir. Se você está desanimado com isso, seja bem-vindo à vida cristã. É assim, meu querido. Não é, Pedrão? Pedrão está sabendo aí. Pedro está crescendo muito. Então, nós somos escolhidos, nós somos salvos, nós somos remidos, porque Jesus, ele veio e carregou tudo aquilo que nós tínhamos de ruim, de pecado, e nos livrou, nos deu uma vida nova. Ele tirou aquilo que nós andávamos arcado, e ele fala: meu jugo é leve e suave, pode vir a mim, eu estou aqui.
Nada mais te condena, mas faça a sua escolha certa. O que nós estamos escolhendo nesses dias? O que nós estamos buscando? As dificuldades, como a Cecília falou aqui, as dificuldades estão nos afundando, ou ela está fazendo com que a gente cresça? Porque no reino espiritual ela é diferente, é uma forma diferente. Quanto mais você passa por dificuldade, mais forte você fica. Não estou falando que nós temos que passar por dificuldade, não, muito ao contrário. Nós temos que viver uma vida plena, nós temos que viver uma vida saudável, nós temos que viver uma vida de cura, uma vida de libertação, uma vida de prosperidade, porque Jesus deu isso para nós, porque Jesus já fez isso para nós, porque Ele já tirou, Ele já pagou o preço. Só que só depende de nós. Só depende de nós fazer a escolha certa. Deus, Ele não pode intervir. Muitas vezes nós falamos, como que pode aquele pai fazer isso com a própria filha, matar, estuprar e outras barbáries que nós nem sabemos, nem é bom falar aqui. Como que Deus permitiu? Não é Deus que permite, somos nós que fazemos a nossa escolha. Deus, Ele não pode intervir porque Ele te deu o livre-arbítrio. Se Ele te fez a imagem e semelhança, você tem a liberdade de escolha. Se Ele te fez a imagem e semelhança, você que decide o que quer fazer. Mas tem a consequência. Se nós estivermos fazendo coisa errada, o preço ainda vai vir. O preço a pagar ainda vai chegar. É como você vai lá no shopping e faz uma conta, vai chegar a fatura na sua casa. Mas quando você está com Deus, o preço já foi pago. Quando você está com Jesus, o preço já foi pago. Não vai vir mais cobrança. E o que nós escolhemos? O que nós escolhemos para a nossa vida? Deus é maravilhoso. Deus, Ele nos fez e prova a todo tempo que a criação é perfeita. Ele prova para o diabo a todo tempo que nós valemos a pena. Muitas vezes somos nós que não conseguimos olhar isso, muitas vezes nós que nos deixamos diminuir por conta de dificuldades que chegam até nós. A Cecília falou algo aqui, meu carro quebrou também, não tinha R$1. Aí um amigo nosso falou, não, pode deixar, levou o carro. Eu nem vou falar o preço para vocês que ficou, é só Deus para fazer. Não foi para mim, viu, Cecília? E a gente fica preocupado, porque é amigo, mas a gente tem que pagar. Mas eu sei que Deus vai fazer. Eu sei que Deus vai trazer. Porque nós somos uma família que estamos servindo, nós somos uma família que adoramos a Deus. Nós somos uma família que falamos do amor do Pai. O Chico vem, eu vou no mercado lá, se o Chico não mandar eu embora, eu fico lá chorando. E eu creio que Deus vai fazer não só na minha vida, mas como na vida de todos nós. Todos nós que um dia nós declaramos publicamente que Ele é o único e suficiente Salvador da nossa vida. E não tem outro caminho. Não tem outro caminho. A palavra em Romanos 10, de 8 a 10, vai falar isso. Que nós devemos confessar o Senhor como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Eu sei, eu conheço a maioria das pessoas aqui, mas o Espírito está me levando a fazer essa pergunta. Tem alguém aqui hoje que ainda não entregou a vida para Jesus?
Tem alguém que ainda não fez essa confissão? Amém? Porque hoje pode ser o dia que você vai estar deixando aquilo tudo de ruim, que às vezes o mundo fica te acusando e na verdade você não é. Hoje Jesus está te dando uma oportunidade, o Espírito está te dando uma oportunidade para você confessar a Ele como o único e suficiente Salvador e se tornar filho. Alguém? Ninguém? Todos salvos em nome de Jesus? Se alguém precisa fazer uma reconciliação com Deus, também esse é o minuto, essa é a hora, essa é o dia. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero ler um texto, que esse texto ele mexeu muito comigo hoje. Quando eu estava montando a palavra e pesquisando algo, aí veio esse texto e ele mexeu muito comigo. E mesmo que a gente esteja, né, no caminho do Senhor, mesmo que a gente esteja fazendo as coisas certas, nós precisamos vigiar para que nós possamos permanecer em pé, porque a palavra fala que o diabo está aos derredores como leão, não é o leão, como o leão. E se nós vacilarmos, ele pode nos dragar, ele pode nos agarrar. E eu fico imaginando para Deus como é olhar isso, sabe? De repente você está tão firme e de repente já não está mais, já não é isso mais que a gente quer, não é mais isso que nós queremos. E Deus tentando provar a todo tempo que você é bom, que a criação é perfeita. Então eu estava lendo esse texto e ele trouxe muita reflexão para minha cabeça, para minha mente, meu coração, que nós não sabemos tudo. Nós precisamos todo dia buscar, ler, orar e falar mais de Deus para as pessoas, porque nós somos os pequenos cristos hoje aqui na terra. Somos nós que estamos incumbidos de falar do amor de Deus, o que Deus fez na nossa vida. O ser humano tem o desejo de presenciar milagres, de ver montanhas se movendo ou grandes sinais no céu e no mar. Mas há um milagre ainda maior do que qualquer um desses. É o que ocorre diante da nossa igreja constantemente. O grande milagre da salvação. A Bíblia afirma que só há duas situações possíveis para quem deixa esta vida: céu ou inferno. O ser humano inventa outras possibilidades. Alguns acreditam que pode voltar em outra vida, depois que morrer, para pagar os pecados da vida atual. Mas se dependesse de voltar para pagar os pecados dessa vida, ele não chegaria nunca ao céu, pois quando voltasse cometeria novos pecados e teria que voltar de novo. E esse processo não teria fim. E por isso que a Bíblia diz, por isso que a Bíblia é bem clara e afirma que a vida é uma só. A vida é uma só, e nessa única vida que vai ser definido para onde vamos após a morte. Veja bem o que diz em Hebreus 9:27. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo.
A salvação ocorre quando alguém toma a consciência de que é pecador, que está perdido em seus próprios pecados e crê que Jesus Cristo tem o poder de ser o seu Salvador pessoal. Como fruto desse entendimento, pede a Cristo que lhe salve, reconhecendo os seus pecados e se arrependendo. Esse ato de se arrepender, de crer que Jesus tem poder de lhe salvar e entregar a vida a Ele, conduz à salvação. Através da salvação em Cristo, ocorre um milagre em que o castigo pelos nossos pecados cai na conta de Cristo e o mérito de Cristo cai na nossa conta, saldando as nossas dívidas e justificando diante de Deus. Ele se ofereceu para receber o castigo em nosso lugar e tornar justificado através desse perdão. Para Deus, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Esse é o maior milagre. Aliás, se você morresse hoje, tem certeza que iria para o céu? Eu estava lendo isso à tarde. A certeza que nós vamos para o céu ninguém tem. Paulo fala, buscar incessantemente a santidade, porque santo só ele foi. Então, meu querido, quando eu li esse texto, ficou bem claro na minha mente que apesar de nós sermos salvos, apesar de nós andarmos com Cristo, nós precisamos a cada dia mais nos encher, estar mais próximo de Deus, provar ou agradecer por tudo que Ele fez, porque Ele é o único, Ele não há amor maior. Eu não sei se foi bem claro para você, mas ficou bem claro para mim que salvação é um dos maiores milagres que pode acontecer na nossa vida. O pastor já deu vários testemunhos de quem ele era e aonde ele está hoje. Se ele não tivesse reconhecido Jesus como seu único suficiente Salvador, talvez nem estaria aqui hoje. Quantos e quantos amigos o senhor já foi, pastor? Porque não teve essa consciência que ele teve. Irmãos, era isso que eu queria deixar, não sei se foi bem claro, eu até tinha falado com a Cecília sobre um apelo, mas eu não senti no meu coração, até fiz, mas Cecília, muito obrigado, viu? Queridos, é isso que eu queria deixar, espero que a palavra venha frutificar no coração de vocês, que a salvação ela possa ser, sim, um milagre, e um dos maiores milagres que alguém já pode fazer por outra pessoa. Esse alguém chama-se Jesus, e Ele está aí dentro de vocês, dentro de nós. Nós temos que ativar Ele, fazer com que Ele seja, sabe, onde nós passarmos, que Ele possa chegar primeiro que nós. Onde nós chegarmos, as pessoas já sentir que você é diferente por conta da salvação, por conta daquilo que um dia você confessou a Ele como seu único e suficiente Salvador, e nós temos que justificar essa confissão, porque não é da boca para fora, é pelo contrário, é da boca para dentro, é para que ela fique no nosso coração, verdadeiramente, que possamos ser cheios do Espírito por onde passar, porque nós todos somos salvos, porque nós todos recebemos isso de graça, como diz lá, a salvação, graça imerecida. E é uma graça que nos enche, uma graça que nos torna, uma graça que nos tira das condições de pecador e traz para condições de filho. Vocês tem noção que nós somos todos filhos? E quando nós chegarmos no céu, o Senhor vai estar nos esperando. Aqueles anjos todos ali,
adorando a Deus, e nós estamos passando entre eles, e eles falam: nossa, esse é o Francisco que estava lá cortando carne, mas ao mesmo tempo estava orando em língua. Esse é o Erivaldo, que estava lá e estava dando uns gritos lá, glória a Deus. Esse é o Alex, esse é o Pedro, esse é o Ercílio, esse é o Fábio. Esses são meus verdadeiros adoradores. Amém, queridos? É isso que eu queria deixar. Espero que a palavra entre no coração, que ela possa trazer um refrigério para quem estiver precisando e entendeu dessa palavra. Amém? Amém? Fique com os 2 pacotes. Eles continuam pendurados lá. O diabo nunca vai tirar o pacote dele da árvore. Nunca. Deus também não vai tirar o pacote dele. Está lá. Agora de onde você quer desfrutar? Só que o nosso pacote é um pouco diferente. Sabe aquele pé de goiaba, de pêssego, para não bichar? O pessoal põe um saquinho. Assim nós somos cobertos pelo sangue do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé. Eu quero dar um recadinho, né? Lembrando que amanhã tem homem aqui. Mais uma vez, dá um urro então. Eu quero ver você urrar aqui amanhã. Amanhã às 20 horas, amado, é nosso encontro de homens aqui, nossa reunião de homens, amado. Faça um esforço, vamos estar juntos, amado. É muito importante a gente ter um tempinho junto aqui, amém, para adorar o Senhor, amém? Na outra semana, aí vai ser das mulheres, né? Essa é dos homens, amém? A pessoa só não vai ensinar as mulheres urrar, né? Então elas vão ganhar dos homens, amém? Sábado pela manhã temos nosso culto aqui normal, das 9 às 10 horas. Sábado também à noite, às 19h30, o culto de jovens e adolescente. E você que está fazendo a escola diaconal, domingo, às 9 horas aqui, das 9 horas até às 10h10, tá? Os irmãos que estão fazendo de terça não precisa vir ao domingo, mas se você tiver foco quer vir também não tem problema, mas, amém, amados? Por enquanto é esses os demais recados. Pai, muito obrigado a Deus pela tua palavra. Sabemos, ó Pai, que esse é o maior milagre, ó Pai. Nem o diabo acreditava que o Senhor ia fazer algo, e o Senhor fez. Obrigado, ó Pai, porque salvação é um dos maiores milagres, onde havia sobre nós uma condenação, ó Pai querido, que não tinha preço para ser pago. E o diabo achou que o Senhor não ia conseguir, como nós ouvimos, mas o Senhor dá um jeito para tudo, por causa do teu amor. Obrigado porque nós alcançamos este milagre, Pai. Obrigado pela igreja, muito obrigado, Pai. Com o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão do Espírito Santo que está dentro de você e sobre você, que você tenha ainda uma noite maravilhosa, um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Diga para o teu irmão, que bom que você veio.